Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Eu quero saudar a cada um de vocês que nos assistem no dia de hoje com as palavras do salmista, onde no capítulo 31, o versículo 22, ele nos diz assim: Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença. Mas ele ouviu o meu grito quando chamei pedindo ajuda. Leio mais uma vez. Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença. Mas ele ouviu o meu grito quando chamei pedindo ajuda. Amados, em momento algum, Deus nos afasta da sua presença. Em momento algum, Ele nos expulsa de diante de si. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós escolhemos não estar na presença de Deus. Mas Deus, Ele quer e deseja estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Principalmente quando nós, assim como o salmista diz, quando nós clamamos, quando nós gritamos pedindo ajuda, pedindo socorro. Deus tem estendido a sua mão. Deus tem olhado para nós com carinho, com cuidado. E Deus tem nos dito: eu estou aqui. Você é meu e eu cuido de você. Que você possa ter essa certeza de que quando você precisar, Deus está disposto a lhe ajudar. Amém. Nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que cria a cada um de nós, aquele que nos dá a vida e aquele que nos ouve, quando nós também clamamos, gritamos por ajuda, por socorro. Em nome de Jesus Cristo, aquele que na cruz se entregou pelos nossos pecados e ali nos deu a oportunidade da vida eterna. E em nome do Espírito Santo, aquele que tem agido em nosso coração hoje e sempre. Amém. Assim como nós estamos, queremos orar. Deus amado, obrigado por esse dia que Tu nos dá. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de compartilharmos e ouvirmos da Tua palavra. E Deus amado, muito obrigado porque Tu sempre tens estado conosco. Em todos os momentos da nossa vida. Tu não nos abandonas. Tu não nos deixas desamparados. Mas a Tua mão protetora está sempre ao nosso lado. A Tua mão protetora está sempre cuidando de nós. E por isso nós somos gratos. Dá, Deus, a nós também o desejo de nunca fugirmos da Tua presença. De nunca tentarmos escapar da Tua face. Mas que sim nós possamos buscar durante toda a nossa vida. Estar contigo em todos os momentos, em todas as situações. Assim nos abençoa também nesse culto, age com Teu Santo Espírito, falando ao nosso coração e transformando, ó Deus, a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amados, nós queremos assistir um vídeo e hoje então quem conta a história para as crianças é a tia Márcia. Vejamos. Olá, crianças! Eu sou a tia Márcia e hoje eu venho contar a história do plano da salvação. Quem de vocês vai querer morar no céu? Eu quero morar, porque Deus está preparando uma morada muito linda para nós lá no céu, onde não vai ter nem sofrimento, nem dor, nem tristeza e nem morte. Que coisa boa, não é, crianças? E também ele deixou escrito lá na Bíblia que também vai ter as ruas de ouros e vai ter uma morada de ouro para nós lá no céu. Quem de nós não vai querer morar lá, não é, crianças? Mas, crianças, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que nos afasta de Deus. Vocês sabem o que é? É o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fizemos que não agrada a Deus. Quando respondemos pai e a mãe, quando falamos uma mentira e também quando mexemos em coisas que não deve, o nosso coração começa a ficar preto assim, todo manchado. Muitas vezes respondemos o professor e ainda colamos na prova.
Deus fica muito triste conosco com isso. Mas nós não precisamos viver assim, no pecado, com o nosso coração todo sujo assim. Deus tem um plano maravilhoso para nós. Ele amou esse mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único filho para morrer nessa cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados. Que coisa maravilhosa, não é, crianças? E Ele derramou o seu sangue nessa cruz, por mim e por você. Quando Ele derramou aquele sangue lá na cruz, Ele lavou o nosso coração, deixou ele limpinho assim, ó, sem nenhuma mancha. Cada um de nós pode ter um coração assim limpinho, só basta nós crermos e convidar Jesus para morar no nosso coração e lavar o nosso coração, para ficar limpinho, branquinho, assim como este. Vocês estão vendo essa cor verde, né? O verde significa o quê? O verde lembra o quê? A mata, né? As plantinhas. Pois é, para uma plantinha crescer forte e viçosa, o que temos de fazer? Cultivá-la, regá-la, cuidar com muito carinho, não é mesmo? E assim também é na nossa vida. Precisamos ler da Bíblia para nós se alimentarmos da palavra de Deus e crescermos, por um dia estar lá em cima no céu com Jesus. Aí, crianças, era essa história que eu queria deixar para vocês. Eu espero que cada um de vocês esteja com o coraçãozinho assim, branquinho, limpinho, lavado com o sangue de Jesus. Que um dia possamos estar morando todos juntos lá no céu com Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Amados, eu quero trazer para vocês algumas informações. Nós novamente decidimos, o presbitério da nossa paróquia, as lideranças então das nossas comunidades, nós decidimos que vamos permanecer sem atividades presenciais até o final do mês de julho. Nós sabemos que muitas pessoas estão ansiosas e estão desejosas para que possamos voltar aos pequenos grupos, aos nossos cultos. Eu também como pastor tenho esse desejo. Mas acima de tudo, nós temos pensado no bem das pessoas. Nós temos pensado no bem do corpo de Cristo. E por isso nós tomamos essa decisão de permanecermos por mais um tempo, ainda sem atividades presenciais. E com isso nós temos a certeza de que nós estaremos contribuindo para que o índice de pessoas infectadas não seja maior do que aquele que nós já temos até agora. Da mesma maneira, nós nos colocamos à disposição de todas aquelas pessoas que precisarem do nosso apoio. Aquelas pessoas que precisarem de uma oração, aquelas pessoas que querem conversar, estas podem entrar em contato diretamente comigo ou pela secretaria, com a Jaqueline, e podem estar então mandando a sua mensagem. A gente atende essas pessoas com muito amor, com muito carinho. Nós sabemos que estamos vivendo uma situação delicada e mais uma vez eu lembro, a não realização de atividades é pensando em você, é pensando no teu bem, é pensando no bem do corpo de Cristo. Nós como igreja precisamos dar bom testemunho e nós entendemos que por ora isso é sim o correto, esse sim é o verdadeiro testemunho cristão. E um outro pedido que eu faço, principalmente para você que mora aqui em Aurora, quando você for até o centro, quando você for em algum estabelecimento, use máscara. Talvez você não queira ou se sinta incomodado, mas eu diria que usar máscara é uma atitude de amor nesse momento. Usar máscara demonstra que você está cuidando da tua vida, mas você também está cuidando da vida do próximo. Faça isso, para que todos juntos possamos fazer com que toda essa situação possa passar o mais breve possível e o mais breve nós possamos novamente nos reunirmos. Amados, eu não sei se você em algum momento da tua vida já tentou fazer dieta.
Provavelmente sim, provavelmente muitos de nós em algum momento já tentamos, né, fazer uma reeducação alimentar. E se a gente for ser bem sincero, fazer essa dieta às vezes é uma situação bem triste, né? Porque quando a gente começa a fazer dieta, quando a gente então se dispõe a uma mudança na reeducação, a gente diz, olha, eu não vou mais comer besteira. Eu não vou mais comer gordura. Eu não vou mais tomar refrigerante. Eu vou diminuir o meu consumo de açúcar a quase zero. Eu só vou comer verduras, eu só vou comer vegetais, eu só vou comer salada, só vou comer coisa natural, coisa que não vá trazer nenhum problema para mim. Não passa 2 dias, lá estamos nós com um pote de sorvete, um copo grande de refrigerante, comendo depois de um almoço com aquela costela bem gorda, com aquelas comidas todas engordativas. Amados, claro que eu estou brincando, eu sei que muitas pessoas conseguem fazer dieta. Eu já tentei algumas vezes, mas eu confesso que as tentações de comer uma besteira às vezes são maiores e a gente acaba saindo da dieta. Mas algumas pessoas sim, conseguem, né, fazer essa reeducação alimentar, conseguem se disciplinar e não cedem às tentações. Nós precisamos saber que isso é importante também para a nossa saúde, para a nossa vida. Mas muitas vezes nós agimos assim quando pensamos em fazer dieta. Nos motivamos, mas logo depois acabamos voltando a fazer tudo como fazíamos antes. Voltamos a comer errado, voltamos a comer besteiras, voltamos a comer aquilo que não deveríamos comer. Amados, essa questão que eu citei da dieta, de uma reeducação alimentar, ela é uma coisa importante, mas ela em nada se compara com aquilo que muitas vezes nós fazemos com a nossa vida espiritual, com a nossa vida de fé. Porque muitas vezes, infelizmente, nós fazemos com a nossa vida espiritual, com a nossa vida de fé, o mesmo que nós fazemos quando decidimos fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar. Por um tempo nós estamos motivados, mas depois de um tempo nós deixamos as tentações serem maiores e nós acabamos cedendo. Na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos buscar um contato maior com Deus. Nós precisamos tirar de nós aquele mal que muitas vezes nos aprisiona, assim como diz o título, né, o tema do nosso culto. Nós precisamos ter força para fazer diferente. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil nós resistirmos àquilo que o mundo muitas vezes nos impõe e aquilo que o inimigo muitas vezes consegue colocar em nossa vida. E para trazer luz, para trazer clareza a cada um de nós sobre esse assunto, sobre esse mal que nos aprisiona, eu quero compartilhar com vocês o texto de Romanos 7, do versículo 14 até o versículo 25, que nos dizem assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim.
E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Amados, esse texto ele nos fala muito sobre uma realidade que eu vivo, sobre uma realidade que você vive, sobre uma realidade que é fato em nosso meio. E é interessante observar que o primeiro versículo desse texto nos fala aonde está o erro. E diz assim, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Com a dieta nós dizemos assim, olha, eu não consigo fazer dieta, porque os cardápios que me são passados são muito difíceis. As comidas são muito estranhas, tem coisa muito cara, eu não sei fazer. A gente sempre de alguma maneira tenta colocar a culpa no cardápio, a gente tenta colocar a culpa na comida que não é aquela que nós estamos acostumados. Nós tiramos de nós a responsabilidade. Eu não consigo fazer dieta não por minha culpa, mas por culpa daquilo outro. Tiramos de nós a responsabilidade e queremos colocar a culpa, a responsabilidade em outra coisa. Na vida de fé não é diferente. Queremos sempre colocar o erro nos outros. Ou queremos colocar o erro em outra coisa. Nós às vezes dizemos assim, olha, mas aquilo que a gente tem que fazer para ser um cristão de verdade é muito ruim, é muito difícil. Parece que ser cristão é chato, parece que é uma vida complicada. De novo, nós tiramos a responsabilidade de nós e queremos colocar a responsabilidade e a culpa em outra pessoa ou em outros fatores. Nós precisamos olhar o que o texto diz, o versículo 14 começa dizendo, o problema não está na lei, o problema não está em obedecer à lei, porque ela é espiritual, ela é boa. O problema está em mim. Eu preciso reconhecer que o problema está em mim. Tanto para fazer uma dieta e principalmente com relação à minha vida de fé, à minha vida espiritual. Eu preciso reconhecer que muitas vezes eu não desejo um crescimento. Eu preciso reconhecer que muitas vezes eu não disponho do meu tempo para isso. Muitas vezes a gente brinca, né? Em alguns grupos a gente fala assim, olha, para algumas pessoas passar 1 hora na igreja assistindo um culto, hoje os nossos cultos são de em torno de meia hora, né? É algo muito difícil. Mas às vezes para assistir uma partida de futebol nós ficamos 1h30 e parece que passa tão rápido. Para assistirmos a um filme, nós vamos ficar cerca de 2 horas e parece que passa tão rápido. Para nós assistirmos ou participarmos de tantas outras programações, parecem que as coisas passam rápido. Mas quando é para nós buscarmos da palavra de Deus, quando é para nós alimentarmos o nosso espírito, quando é para nós nos achegarmos ainda mais perto de Deus, parece que as coisas se tornam difíceis. E de novo,
Nós sempre temos a tendência de colocar a culpa no outro, de colocar a culpa em outro lugar. Dificilmente nós vamos reconhecer que o erro está em nós. Por isso, é necessário que nós tenhamos o desejo por uma mudança de vida. Nós precisamos querer mudar a realidade. Se nós fôssemos resumir todo o texto que nós acabamos de ler, Paulo ele está dizendo mais ou menos assim: o que devo fazer, não faço. E o que não devo fazer, isso faço constantemente. Leio mais uma vez. O que devo fazer, não faço. E o que não devo fazer, isso faço constantemente. Não quero de forma alguma, com estas palavras, julgar ninguém. Pois tanto eu, quanto você que me assiste, tanto todos nós vivemos nessa situação. Vivemos nessa oposição de ações. Queremos fazer o que é certo, mas muitas vezes não conseguimos. Apenas fazemos aquilo que é errado. Apenas fazemos aquilo que temos ódio, detestamos, não queremos fazer. Mas a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa parece que nos tendenciona a agirmos muito mais de uma forma errada do que de uma forma correta. E por que fazemos isso? Porque somos seres humanos. Às vezes nós vamos dizer, errar é humano, sim, mas persistir no erro não é certo. Nós precisamos reconhecer que o erro está em nós. Essa deveria ser a primeira atitude, eu reconhecer que sou pecador. Eu reconhecer que quero fazer o que é certo, mas não consigo e acabo fazendo aquilo que é errado. Tudo isso nos faz repensar sobre a necessidade, como já dito, de uma mudança de vida. Uma mudança de atitude. Nos faz perceber que é cada vez mais necessário que nós possamos nos fortalecer na palavra de Deus. Que nós possamos buscar em Deus forças para resistir às tentações, aos erros da nossa vida. Paulo ele fala no versículo 15, não entendo a mim mesmo. Pergunta para você mesmo, você se compreende? Você sabe de verdade quem você é? Paulo está dizendo, olha, eu não reconheço, às vezes eu não sei quem eu sou. Amados, nós vivemos essa realidade. Muitas vezes nós agimos de maneiras, fazemos alguma coisa, temos algumas atitudes, que depois a gente para e pensa e diz, mas não é possível que eu cometi tal erro. Não é possível que eu fiz tal coisa. Eu não me reconheço, eu não entendo por que eu cheguei a fazer isso. Continuo lendo o versículo 15 e o versículo 16. Paulo diz então, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Paulo está dizendo que reconhece o seu erro. Ele sabe que algumas das suas atitudes são contrárias à vontade de Deus. Assim deveria ser comigo e com você. Nós precisamos, como já dito, reconhecer os nossos erros. Precisamos assumir a nossa culpa. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, eu sei que aquilo que eu fiz é errado e a lei de Deus é certa. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é o caminho correto a ser seguido. Agora, dos versículos 17 até o versículo 31, Paulo mostra para nós aonde reside, ou como diriam alguns jovens há mais tempo, aonde está o cerne da coisa, né? Aonde está o centro de tudo. Paulo reconhece a sua participação no erro, reconhece a sua parcela de culpa, mas ele também deixa mostrar que aquilo que ele faz é contrário à lei de Deus. Aquilo que faz Paulo errar
é o mesmo que faz eu errar, é o mesmo que faz você errar. E isso nós chamamos de pecado. O pecado reside em nós. O pecado faz parte da nossa vida. Mas isso não nos dá o direito de justificarmos os nossos erros. Eu não posso dizer que eu faço coisas erradas porque o pecado está em mim. Tanto é que Deus me pede para que eu possa lutar contra o pecado, que eu possa lutar contra os meus erros. Deixa eu usar um exemplo. É como se o pecado que reside em nós fosse uma doença. Você sabe que essa doença existe, você tem consciência disso. Mas se você não fizer nada, você estará permitindo que aquela doença acabe com a tua vida. Mas se você buscar um tratamento, se você buscar um medicamento, aquela doença continua em você. Mas você está tratando dela. Você está tentando acabar com ela. O pecado em nossa vida é a pior doença que existe. Novamente, o pecado em nossa vida é a pior doença que existe. Mas o pecado não é uma doença que não tenha tratamento. Sim, pecado tem solução. A primeira coisa que eu preciso fazer, o primeiro passo, já citei isso antes, eu preciso reconhecer que sou pecador. O primeiro passo para tirar o pecado da minha vida é reconhecer que eu sou pecador. O segundo passo é buscar tratar essa doença. É buscar não viver em pecado. E o terceiro passo, e mais importante de todos, é reconhecer que somente Jesus Cristo pode mudar esse fato em nossa vida. É reconhecer e afirmar que Jesus Cristo é a cura. É reconhecer e afirmar que Jesus Cristo é a solução para o nosso pecado não mais existir em nós. Paulo fala que dentro dele existia uma guerra muito intensa. A sua natureza humana, carnal, estava sempre inclinada ao erro. Mas a sua consciência lhe dizia que a lei de Deus, que os mandamentos de Deus eram o caminho certo a se seguir. Paulo chega ao ponto de se auto-intitular como um miserável, alguém que não tinha valor algum. E certamente ele se considera desta maneira, porque ele permitia que em muitos momentos da sua vida o pecado falasse mais alto do que a obediência a Deus. E novamente ele lembra, a única forma de eu ser liberto deste mal, a única forma desta minha doença ser tratada, é por meio do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz em meu lugar. Amados, muito daquilo que Paulo viveu se passa em nossa vida nos dias de hoje. Certamente em muitos momentos nós agimos da mesma forma. Desejamos fazer o que é certo, o que é bom, o que provém de Deus. Mas infelizmente o pecado fala mais alto. E nós acabamos cedendo à tentação e caindo em pecado. Amados, mesmo que isso aconteça em tua vida, e saiba que acontece na minha constantemente e deve acontecer na tua que me assiste agora também. Mesmo que isso aconteça, nós temos a Jesus Cristo como a solução. Mesmo que nós cometamos erros, pecados todos os dias, e fazemos isso, nós sabemos que podemos buscar em Jesus Cristo o perdão tão necessário. Nós sabemos que podemos olhar para a cruz e sempre de novo lembrar que ali ele pagou um alto preço. Ali ele verteu o seu sangue precioso para que os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados fossem pagos. Mas amados, como somos humanos, como somos carnais e como muitas vezes fazemos aquilo que não queremos, aquilo que detestamos,
Paulo lembra e diz que nós vamos continuar como escravos do pecado. O pecado fará parte da nossa vida, mas eu não posso permitir que o pecado domine a minha vida por inteiro. Eu não posso permitir que o pecado seja aquele que determina as minhas ações. Lembro mais uma vez o que diz o versículo 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Busque em Jesus Cristo o perdão para os teus pecados. Busque em Jesus Cristo a força para se afastar deste mal que assola, que aprisiona, que nos torna escravos. Lembra as palavras de Efésios, e com isso eu quero encerrar. Efésios 2, 4 e 5, que nos dizem assim: Mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Amados, mesmo que nós estejamos mortos por causa dos nossos pecados, como diz esse versículo, Deus demonstra todo o seu amor a nós, através de Jesus Cristo. Infelizmente, nós vamos continuar errando. Infelizmente, nós vamos continuar pecando. Mas, felizmente, nós sabemos aonde buscar a cura. Felizmente, nós sabemos aonde buscar a solução. Você não precisa permitir que a doença do pecado acabe com a tua vida. Você pode buscar em Jesus Cristo a solução para esse mal que me aprisiona, que te aprisiona, que aprisiona a cada um de nós. Creia que Jesus Cristo pagou pelos teus pecados. Creia que Ele quer dar a ti uma vida de santidade. Creia que Ele deseja estar contigo hoje e sempre. Creia que Ele quer lhe dar uma vida de verdade. Por isso busque a Deus, busque a Jesus Cristo e viva dessa maneira ao lado dele. Amém. Chegamos ao fim do nosso culto. E mais uma vez eu lembro, somos pecadores, somos carnais. Temos a tendência de fazer aquilo que não queremos, mesmo sabendo o que é certo para ser feito. Mas mesmo que tudo isso se passe em nossa vida, nós sabemos que podemos buscar em Jesus Cristo a solução. Nós sabemos que podemos buscar em Jesus Cristo a cura para esse mal que nos aprisiona. Busque nele. Nós queremos ter ainda uma palavra de oração. Deus amado, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados. E pedimos, ó Pai, olha por nós, cuida de nós. Nos dá força para resistir ao inimigo. Nos dá força para não cair em tentação, para não cairmos em pecado. Estejas, ó Deus, junto a nós. Também, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todas as pessoas que estão passando pelo problema do Covid, as pessoas que foram detectadas como infectadas por este vírus. Nós te pedimos, ó Deus, estejas com elas, cuida destas pessoas. Assim também, ó Pai, estejas com todas aquelas pessoas que estão na frente de trabalho, os profissionais da saúde. Olha por eles, dá a eles sabedoria, dá a eles força, dá a eles paciência, calma diante dessa situação tão complicada, ó Deus, que nós vivemos. Também, Senhor, nós queremos lembrar daquelas pessoas que perderam a vida, dos familiares destas pessoas que perderam a vida agora na semana passada, durante a passagem desse ciclone aqui pelo nosso estado, pelo sul do Brasil. Assim também, ó Deus, nós lembramos
daquelas famílias que tiveram as suas casas destelhadas, aquelas pessoas que perderam algum bem, que Tu estejas, ó Pai, abençoando, fazendo com que também elas possam se restabelecer, se reerguer novamente. Assim, ó Deus, pedimos, anda junto a nós, nos livra do pecado, nos livra do mal e nos faz buscar na Tua palavra aquilo que é o melhor para a nossa vida hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Nós queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos faça ficar longe do pecado, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Que Deus esteja contigo, lhe dando força para que o pecado não domine a tua vida. Amém. Um grande abraço.